Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na segunda epístola do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo. Texto que nós já temos estudado já há algum tempo, né? Estamos agora no capítulo 2. Convido você a abrir lá. Segunda epístola de Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 2, o verso é de 14 em diante. Nós que estudamos semana passada até o verso 13, vamos dar continuidade, portanto, à leitura da palavra do Senhor. Diz assim, eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura, por favor. Recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será instrumento ou utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Deus de amor, Pai querido, nós bendizemos mais uma vez o Teu santo nome e Te agradecemos pela leitura da Tua palavra, e nesse momento que nos atentamos, ó Deus, para estudá-la, clamamos para que Teu Santo Espírito que habita em nós nos ilumine, de modo que possamos, ó Deus, compreender a Tua vontade e, dirigidos pelo Teu próprio Espírito, ó Deus, colocar em prática em nossa vida o Teu ensinamento. Como cantamos, ó Deus, que na Tua graça e misericórdia o Senhor, apesar de nós mesmos, nos use para o Teu louvor, e que o Senhor me use de um modo especial nesta noite para falar ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, apesar também de mim mesmo. É o que clamamos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Irmãos, você quer ser um instrumento santo e útil para Deus? Nós acabamos de cantar há pouco que seja para ti a minha vida
Quero consagrar ao Senhor a minha existência. Nós cantamos que, Senhor, sonda-me, transforma, encha-me, mude o que precisa ser mudado, para que eu seja um instrumento nas tuas mãos. E se você não é o maior mentiroso do mundo, então a pergunta inicial do sermão, se você quer ser um instrumento santo e útil para o Senhor, tem que ser sim, porque você acabou de cantar para Deus agora há pouco. Você disse para o Senhor que quer ser um farol, para que as pessoas vejam a luz de Cristo em você. Você disse para o Senhor que você quer ser essa ponte que conduz as pessoas para compreender e para chegar até o Senhor. Você disse que quer ser inclusive uma flecha, para que a sua palavra alcance o coração do perdido. Você cantou isso. Consequentemente, eu espero que o desejo sincero do seu coração é viver para a honra e para a glória do Senhor. A nossa confissão de fé, na sua primeira questão, já nos trata e nos apresenta isso, que nós estamos aqui para glorificar a Deus, para gozar a presença do Senhor e para sermos instrumento nas suas mãos. Mas eu reforço a pergunta, você quer ser um instrumento santo e útil para Deus? E por que eu qualifico como instrumento santo e útil? Porque o próprio apóstolo Paulo cita aqui que numa casa existem vários utensílios, vários instrumentos. Tem instrumento de ouro, tem instrumento de prata, mas também tem instrumento de madeira e instrumento de barro. E ele diz, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Porque muitas vezes as pessoas, Senhor, eu quero ser um instrumento na sua mão, mas vai ser um instrumento de desonra. Não é isso que eu estou perguntando para você. Porque o contexto de Paulo, ele vai dizer que infelizmente muitas pessoas se desviaram da verdade, estão dentro da igreja, desejou de ser instrumento, mas foram enganados, estão presos nos laços do diabo, e tendo sido cativos, feito cativos por eles, estão cumprindo a vontade do diabo, e não a vontade de Deus. É por isso que tem tanta gente dentro da igreja que se diz crente, que você fala assim, meu Deus, o cara está todo domingo aqui ouvindo a palavra do Senhor, mas ao invés de ser instrumento de honra, é um instrumento de desonra. Ao invés de estar aqui para servir e ser instrumento de bênção e ser usado segundo a vontade de Deus, está enredado nos laços do diabo, inclusive servindo, fazendo a vontade dele, ou seja, a vontade do próprio Satanás. E isso não é uma realidade apenas da igreja de Éfeso, quando Paulo escreve para Timóteo. Infelizmente, é uma situação de todo o tempo. Tanto que na sequência, Paulo vai, inclusive, mostrar que as pessoas que viviam na igreja com a aparência de piedade, na verdade eram terríveis. Dê uma olhadinha, eu sei que isso aqui é o sermão da semana que vem, mas só para você se adequar aí. Versos de 1 a 5 do capítulo 3. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E nós sabemos quão difícil tem sido. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E o verso 5 diz, tendo forma do quê? Tendo forma de piedade, negam-lhe, entretanto, a ação, negam-lhe, entretanto, o poder, negam-lhe, entretanto, o modo de agir. Tem forma de piedade, estão dentro da igreja. Paulo não está falando dos ímpios. Paulo está falando de dentro da igreja. Paulo está trazendo uma palavra para um jovem pastor que estava de 5 a 8 anos trabalhando na igreja de Éfeso para trazer aquela igreja para a sã doutrina, porque eles estavam abraçando heresias. E Timóteo já estava desanimado. Imagine você, 5, 8 anos pregando a verdade, confrontando os heréticos, os facciosos, diariamente ali, lutando pela fé evangélica, e a igreja, depois de 5, 8 anos, ainda continua com práticas heréticas. E pessoas com forma de piedade, mas com ações que negam o fato que são verdadeiros crentes e servos do Senhor. São utensílios de desonra. Por isso, então, você quer ser um instrumento santo
e útil para Deus? Veja aí o verso 21 do capítulo 2. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, e ele já vai falar lá desses falatórios inúteis, aquelas coisas todas, será utensílio para quê? Será utensílio para honra. E quais outras características ou adjetivos são apresentados aí? Santificado, ou seja, santos, e úteis ao seu possuidor. Você quer ser um instrumento santo e útil para Deus? Você quer ser um instrumento de honra, preparado para toda boa obra? Obviamente você precisa deixar algumas práticas que são características daqueles que foram enredados, que estão nos laços do diabo, fazendo a vontade dele, ou seja, toda aquela prática que não condiz com a palavra do Senhor. Aqueles que a si mesmo se purificar, essa é uma responsabilidade sua. Buscar a santidade, buscar ser útil, buscar ser instrumento de honra. Nós sabemos que o próprio Deus é quem opera em nós, é Ele que nos santifica, é fato, mas não isenta o fato de você correr atrás, de você se consagrar, como nós cantamos aqui desde o início, como nós fomos exortados pelas leituras desde o início deste culto. Agora, você tem que querer. Você quer? Porque tem gente que não quer. Tem gente que muitas vezes vem para a igreja não para ser instrumento, mas para ser o Senhor. Não está aqui para servir, está aqui para ser servido. Quer ser honrado. Está aqui para receber os lauréis. E nós, como igreja do Senhor, temos que estar aqui como servos, como instrumentos, como utensílios. E não só aqui, mas a nossa vida precisa caminhar nesse sentido. Eu acredito, irmãos, que este deve ser o desejo de todo crente sincero. Ser instrumento santo e útil para Deus, ser instrumento de honra, preparado para toda boa obra. Aquele que reconhece que foi alvo da graça, como nós cantamos no primeiro cântico, né? E sabe do dever de satisfazer aquele que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, deseja ser útil. Veja o que Paulo relembra aqui a Timóteo. Você sabe que Timóteo então estava lá em Éfeso para lutar, para preservar, trazer a sã doutrina. E agora nessa última carta que Paulo escreve, a segunda carta a Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. Ele, temeroso de que a fé de Timóteo estivesse sendo abalada, ele escreve essa carta justamente para animá-lo, para que ele reavivasse o dom que recebeu, para que ele estivesse cada vez mais firme no padrão das sãs palavras, guardando o depósito. E o verso 9 do capítulo 1 é justamente esse que eu descrevo aqui no nosso slide. O verso 9 do capítulo 1 diz assim: Timóteo, lembra-se que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Esse dualismo nas Escrituras, né, que mostra a graça de Deus alcançando-nos e conduzindo-nos na salvação, não por obras, mas pela graça. Mas ao mesmo tempo, essa graça nos alcança sem obra nenhuma, mas para as boas obras. Lá em Éfeso, na carta aos Efésios, fica mais claro, né, no capítulo 2, quando ele diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, não de obras para que ninguém se glorie. Porém, depois lá no verso 10, ele diz, mas para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, nós não somos salvos pelas nossas obras, é isso que a Bíblia ensina,
Mas uma vez que Deus nos chamou com santa vocação, uma vez que Ele nos alcançou com a sua graça, Ele então nos purifica, nos justifica em Cristo Jesus e nos conduz, nos dá nova vida, para que possamos, a partir de agora, nesse instante, vivermos segundo as boas obras que Ele preparou para que nós andássemos nela. Eu não sou chamado por conta das minhas obras, mas eu sou chamado para as boas obras. O cristão, o verdadeiro cristão que foi alcançado pela graça de Jesus e entende isso, o desejo dele constantemente é ser instrumento santo e útil nas mãos do seu Senhor. Se isso não te incomoda, irmãos, se o fato de não estar vivendo uma vida para o serviço do Senhor, consagrando toda a sua essência para Deus, se isso não te incomoda, eu te convido talvez a estudar sobre o plano da salvação, porque talvez você não foi chamado. Talvez você está acostumado a vir na igreja desde pequenininho, talvez você esteja acostumado ao convívio social, mas talvez você nunca teve um novo nascimento. Talvez você nunca ouviu a voz do pastor. Talvez tão somente você se acostumou com a vida cristã. Porque o verdadeiro cristão, ele não sossega o seu coração se não estiver servindo ao Senhor. Esse é o maior desejo do coração dele. Senhor, que eu lhe seja útil. Senhor, que eu lhe seja um servo. Senhor, mesmo que dê tudo errado, que a minha vida seja para o teu louvor. Infelizmente, nós temos visto uma geração, nos dias de hoje, inclusive discipulados pelas próprias igrejas contemporâneas, que ao invés de serem servos, são consumidores da fé, que vêm à igreja à procura de bênçãos, que vêm à igreja à procura de benefícios. Irmãos, Deus nos chamou com santa vocação, segundo a sua graça, não pelas nossas obras, para que sejamos instrumentos santos, úteis para o seu louvor. Como nós temos estudado aqui em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, preocupado com a vida e a fé de Timóteo, o admoesta, o encoraja, o anima a ficar firme, apesar das lutas, apesar das perseguições, apesar do sofrimento. Sofrimento esse, inclusive, por viver piedosamente em Cristo. Lembre-se de um dos versos-chave aqui de Timóteo. Dá uma lida lá comigo. Capítulo 3, verso 12. Capítulo 3, verso 12 vai dizer assim: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Veja que isso está na contramão de toda a teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade é uma falácia, meu irmão. O que a Bíblia te ensina é que fomos chamados para sermos servos. E que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, segundo, como instrumento santo, útil ao seu Senhor, como instrumento de honra, ele não vai agradar os homens e muito menos o mundo. E por isso serão alvos da perseguição. E o que nós temos, infelizmente, visto nos nossos dias é que a igreja tem oferecido um evangelho só de benefícios, ludibriando as pessoas a servir a um Deus que ao invés de Senhor se torna simplesmente o servo, o gênio da lâmpada que satisfaz todos os seus desejos. Não é isso. Irmãos, nós não somos o centro. Jesus é o centro. O mundo não gira ao nosso redor. Nós somos aqui simplesmente servos. Toda a nossa existência se resume no fato de como lidamos com o nosso Criador, de como nos relacionamos com Ele, de como vivemos diante do chamado que Ele nos trouxe. Ainda recordando um pouco sobre o contexto, nós vemos que a igreja de Éfeso ainda tinha suas lutas, os problemas descritos
na primeira epístola ainda ameaçavam os verdadeiros crentes e ameaçavam ainda a sã doutrina. Veja que alguns estavam tendo a fé pervertida. Verso do capítulo 2, o verso 18. Quando ele fala de alguns falsos líderes, ele diz a respeito de Emineu e Fileto: estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Alguns crentes estavam tendo a fé pervertida por causa dos erros doutrinários, dos ensinos falsos que alguns líderes que se levantaram na igreja de Éfeso estavam trazendo para a igreja. E Paulo diz: olha, esse pessoal tem trabalhado, mas eles são instrumentos do diabo, porque estão enredados. Né? O verso 20 vai dizer assim, que a expectativa é que eles voltem à sensatez, livrando-se eles dos laços de quem? O que está escrito aí? Verso 26, perdão. Livrando-se eles dos laços do diabo, e tendo sido feitos cativos por ele, ou seja, pelo diabo, para cumprirem a sua vontade. Dentro da igreja, achando que estão fazendo, são instrumentos, mas na verdade estão fazendo não a vontade do Senhor Todo-Poderoso, mas a vontade do inimigo. Por quê? Porque estão servindo segundo uma doutrina que não é a verdade. Irmãos, e quantas e quantas igrejas estão nessa situação? Cegas, enredadas. Quando você prega a verdade para eles, eles se opõem veementemente e desviam a fé de alguns. Porque as pessoas não estão mais preocupadas em serem instrumentos santos e úteis na mão do Senhor, mas estão preocupados em satisfazer o próprio coração, em satisfazer a própria vontade, os próprios desejos, em ser alguém. E o nosso objetivo não é ser alguém, irmãos, é sermos encontrados fiéis, aprovados por Deus. Veja aí o verso 15. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, como servo, como dispenseiro, como aquele que serve, obreiro, o que está envolvido com a obra, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, não a sua palavra, mas a palavra da verdade. Como nós podemos observar aqui do verso 14 em diante, havia contendas infrutíferas, né? Se você observar aqui no verso 14, recomenda essas coisas. Paulo traz uma recomendação, né? E aí ele diz: recomenda, dá testemunho solene perante a todos, perante Deus, que evitem o que está escrito aí? Contendas de palavras que nada aproveitam, ou seja, contendas infrutíferas, que só serve para a subversão dos ouvintes. O verso 16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Verso 17, evite a linguagem que corrói, uma linguagem corrosiva. E aí questões insensatas, absurdas, que estavam gerando oposição à sã doutrina, à insensatez para com a palavra da verdade, e conduzindo alguns às armadilhas do diabo. Esse é o contexto do verso 14 ao verso 26. Verso 23, para você ter uma ideia, repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram ou criam contendas. Verso 25, disciplinando com mansidão os que se opõem, veja, aqueles que se opunham à verdade, e que estavam, portanto,
presos nos laços do diabo e satisfazendo a vontade do diabo e não do Senhor. Essa era a situação que Paulo apresenta para Timóteo. Timóteo, está tendo muito falatório aí, está tendo muito converseiro, muitas contendas infrutíferas, muita linguagem corrosiva que corrói como câncer, algo absurdo, que está confrontando a sã doutrina, que está confrontando a verdade, que tem conduzido à insensatez, que tem conduzido as pessoas, ao invés de servir a Deus, a servir o diabo. Essa é a realidade. E por isso, então, recomenda, ele vai dizer lá. Recomenda essas coisas. E o que será que ele, então, nos recomenda? Antes de chegarmos nisso, nós vemos que nesse contexto, então, Paulo traz algumas recomendações. Ele começa essa perícola dizendo, recomenda essas coisas, para que Timóteo e a verdade não sejam envergonhados. Nesse sentido, então, eu quero trabalhar com os irmãos sobre tais recomendações. As recomendações para sermos aprovados, como ele nos diz no verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. As recomendações para sermos santos e sermos úteis, como ele diz no verso 21. Alguém que a si mesmo se purificar desses erros será utensílio para a honra, santificado e útil. E essas recomendações, irmãos, para sermos aprovados, santos e úteis ao Senhor, é no trato com aqueles que se desviaram da verdade. É aqueles que estão envolvidos com contendas infrutíferas, com falatórios inúteis e profanos, com insensatez e questões absurdas, que se opõem à verdade de Deus. Como lidar com essas pessoas dentro do contexto de igreja? Porque sempre haverá. Muitas pessoas vêm para a igreja não para se adequar ao padrão da verdade que a Bíblia nos ensina, mas para trazer a sua própria verdade. Ah, eu acho que é assim. Ah, eu penso que é assado. E se nós não estivermos prontos a esvaziar o nosso próprio coração e a nossa própria vontade, irmãos, para aceitarmos a palavra de Deus como verdade insubstituível, o nosso coração é corrupto. E os nossos desejos são inclinados àquilo que não agrada a Deus. Mas qual que é a recomendação, portanto, que Paulo traz para Timóteo? Ensinar a igreja a ser uma igreja de servos aprovados, santos e úteis ao Senhor. Vamos lá. A primeira recomendação que o apóstolo Paulo traz a Timóteo é que ele não entre em discussões vazias. Tem briga que você não vai entrar, irmãos. Não tem como. Tem discussões e situações que no desejo humano, muitas vezes, a vontade é, não, vamos até o fim. Vamos para o presbitério, vamos para o síndico, vamos para o Supremo. Mas não adianta. Quando nós estamos tratando de Himeneus e Filetos, cuja linguagem já corrói como câncer, o cara já está enredado, com os olhos cegos por Satanás, fazendo a vontade do Senhor, tem situação que não adianta você entrar. Essa é a primeira recomendação que Paulo dá a Timóteo. Veja aí, não entre em discussões vazias. Verso 14, vamos relembrar os versos. Recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, senão para criar mais confusão. Irmãos, isso aqui serve para dentro da igreja e serve lá para sua casa. Tem certas discussões que não vão levar absolutamente a nada, são infrutíferas. É óbvio que o foco do apóstolo Paulo são as questões relacionadas à verdade, inclusive, porque ele está tratando da sã verdade, da defesa da fé. Mas ele diz, olha, tem gente que não tem como, cara. Tem briga que não vai ter solução. Então evite contendas. Não vai brigar, tem gente que não compensa a briga. Verso 16. Evita
Veja aí os verbos. Evitem contendas, no verso 14. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Verso 23. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram, só criam mais e mais o quê? Contendas. Então nós vemos aí expressões como evitem contendas, evita os falatórios inúteis e profanos. Nós temos ainda no verso 22, foge das paixões da mocidade. E aqui o contexto nos conduz que essa paixão é que quando nós somos jovens, meu, nós queremos entrar em tudo quanto é briga. Qualquer discussão é discussão para nós. Nós queremos resolver o problema do mundo. Vocês acham que o pastor Herbert é duro aos 46 anos? Você não me viu aos 24. Acho que o Flávio viu. Um pouquinho, né? Um pouquinho. Porque você chegou lá, eu já tinha uns 28, já estava um pouquinho mais maduro. Mas quando você é mais jovem, você quer resolver o mundo, cara. Eu pensei que eu pudesse resolver o problema da denominação aos 24 anos. Não dá. E aí você vai ganhando experiência, vai ficando mais velho, acho que você vai sossegando um pouquinho, né, seu João? Aí você começa a selecionar o tipo de briga. Porque você identifica que algumas discussões não trazem nenhum benefício. Para nada aproveita. E que só gera subversão dos ouvintes. Então é nesse sentido que Paulo fala, foge das paixões da mocidade, repele as questões insensatas, absurdas, indicam que no trato com aqueles que se desviaram da fé, porque esse é o contexto, né? O verso 18, veja aí, estes se desviaram da verdade. Aqueles que já abraçaram a heresia, irmãos, aqueles que já abraçaram a vontade de Satanás e que estão obstinados na prática contrária à sã doutrina, que já foram, lembra lá de Tito, que já foram admoestado uma e duas vezes. Ele vai dizer lá, evite o homem herético, o homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez. Você já falou, você já mostrou a verdade, e o cara continua obstinado na burrice de servir a Satanás. O que você vai fazer com um cara desse? Você fala, não, fulano, o que eu tinha para te falar, eu já te falei, cara. Não vamos entrar mais em discussão, tá bom? Eu vou evitar. A minha vontade é ir para cima de você, mas eu tenho que fugir das minhas paixões. Então eu vou evitar. Para aqueles que já abraçaram a heresia, irmãos, que aqueles que já se tornaram obstinados na prática contrária à verdade, não tem outra coisa que fazer senão não se meter em discussão com eles. Não vale mais a pena. É isso que Paulo está dizendo. Lembre, Timóteo está ali de 5 a 8 anos falando para aquela igreja. E é por isso que essa recomendação cai tão bem para Timóteo. Timóteo, você já admoestou essa turma 1, 2, 3, 10 vezes, cara. Os caras não querem abraçar a sã doutrina, os caras não querem abraçar a verdade. Evita, foge deles. Deixa. Não adianta. Porque essas discussões, essas contendas só vão causar piora. Evite discussões vazias. É a melhor postura diante daquela situação onde você já admoestou várias vezes e a pessoa não quer mudar. E aí o argumento final que o apóstolo apresenta para Timóteo é o seguinte, verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Timóteo, não é você que salva. Não é a sua argumentação que produz a mudança no coração. O Senhor conhece quem pertence a Ele. E como Jesus disse no seu ministério, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O verdadeiro crente, ele sabe quando você está pregando a verdade, ele fala, isso é palavra do meu Deus. E ele ouve o bom pastor, e aí ele segue.
Agora, as ovelhas que não são do Senhor, que não são do aprisco, você pode falar 300.000 vezes, irmão. Ele vai seguir na obstinação do erro. E é por isso que Paulo diz, a primeira recomendação para Timóteo, depois de todo esse ministério lá, Timóteo, não entre em discussões vazias. Só vai correr atrás daquilo que realmente importa, para que as pessoas tornem a sensatez, para que as pessoas sejam livres desses lados do diabo. Mas aqueles que já estão tão enredados, que ao invés de serem enredados, abraçaram o próprio diabo, então deixa esses caras abraçados com o diabo. É nesse sentido que Paulo, inclusive, isso aí eu já entreguei para Satanás, não tem mais jeito. Lembra? Você não tem mais jeito, já entreguei para Satanás, o que eu vou fazer? Já falei, já ensinei, já mostrei. O cara está abraçado com Satanás, meu amigo, ele não quer, pronto, acabou, não vou mais ficar brigando com esses caras. Primeira recomendação, para você ser aprovado por Deus como um instrumento santo e útil, que é o contexto que eu já provei aqui para você. Não compre briga com aqueles que não querem sair da situação que estão. Segunda recomendação, ensine a verdade sempre que possível. Pregue, insta. Ele vai dizer isso mais à frente no capítulo 4. Qualquer oportunidade que você tenha, ensine a verdade. Veja aí o verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem o quê? A palavra da verdade, a sã doutrina, essa é a ideia. Verso 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não vive a contender. Veja, o primeiro ponto, evite a discussão lá insensata. E sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Veja que aqui ele apresenta o fato de você ensinar a verdade para aquele que vai conhecer plenamente a verdade. Essa é uma situação. Então são aqueles que ainda é possível você tratar para que conheçam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não são aqueles que já de modo obstinado, faccioso, herético, já abraçaram Satanás, meu amigo, e que você já admoestou algumas vezes e que não adianta. Com esses, você evita a discussão, não tem mais jeito. Agora, com aqueles que há a possibilidade deles voltarem ao conhecimento plenamente da verdade, voltar a sensatez, então, esses, aproveita. Toda oportunidade que você tem, senta com ele e ensina a verdade. Porque esse é o trabalho de pastoreio, de instrução de uns dos outros. Nós constantemente precisamos ser lembrados da vontade do Senhor para a nossa vida. Nós estamos sujeitos a essas altos e baixos na vida cristã e na consagração a Deus, e por isso constantemente nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e sermos exortados, admoestados, chamados à atenção, disciplinados pelo Senhor para voltar à prática daquilo que realmente Deus quer. Então, a segunda recomendação que Paulo dá para Timóteo, continue ensinando a verdade sempre que possível. Expressões como, maneja bem a palavra da verdade, esteja apto para instruir, disciplinando com mansidão os que se opõem, apontam para o agir com fidelidade em prol da verdade. Toda vez que você tiver oportunidade, fale a verdade, pregue a verdade, ensine a verdade. A nossa tarefa, meus irmãos, não está baseada na nossa capacidade de convencimento, mas sim na própria ação, ou na ação do próprio Deus em chamar os seus. O nosso papel é tão somente apresentar a verdade. A partir do momento que você prega o evangelho da salvação, aqueles que Deus tem separado para si, vão ser tocados pelo próprio Santo de Deus, e os ouvidos vão se abrir, o entendimento vai se abrir, e as pessoas então vão receber o selo do Espírito Santo. Isso é a ação de Deus, a nossa é simplesmente pregar a verdade. E aqueles que estão nesse processo da ação de Deus em o chamar, eles vão identificar a verdade. Agora, qual que é a sua tarefa? Você tem que estar preparado para falar da verdade.
Por isso você tem que manejar bem a palavra da verdade. Você tem que estar apto para instruir. Você tem que ter uma postura de vida íntegra, honrosa, para poder disciplinar. Porque se você for disciplinar alguém, fala, mas você? O que é isso, rapaz? Olha o seu rabo primeiro, depois olhar do outro. Para você poder ensinar a verdade, você tem que viver essa verdade. Você tem que conhecer profundamente as Escrituras. Você tem que estar apto para ensinar essa Escritura. Você tem que estar preparado para aplicar essa verdade na vida das pessoas, através da disciplina. E aí entra a necessidade de você correr atrás, meditar na palavra de dia e de noite, você se aprofundar, como nós cantamos no primeiro hino, né? Se aprofundar no conhecimento da verdade para ser esse instrumento santo e útil para a honra do Senhor. Porque se você não conhece a verdade, como que você vai ensiná-la? Se você não se aprofundou na palavra do Senhor, como que você vai poder ser instrumento de bênção na vida dos outros? Como que você vai poder trazer uma palavra da verdade para o conhecimento daqueles que estão perto de você, se você não maneja bem essa palavra? Se você não está apto para instruir, se você não está apto para aplicar essa palavra. Então a segunda recomendação é: ensine a verdade sempre possível. Sim, e dentro, embutido, tá? Então, para você ensinar sempre possível, você tem que conhecer isso. Tem que fazer parte de você. Isso não é tarefa só do pastor, não é tarefa só do missionário, não é tarefa só do evangelista. O obreiro, o servo, qualquer um que quer ser instrumento de honra, um instrumento de bênção, santo, útil nas mãos do seu Senhor, ele precisa conhecer profundamente a verdade. Historicamente, irmãos, nós temos tantos grupos na história que foram usados como instrumento de bênção nas mãos de Deus, e a maioria deles eram leigos, crentes normais, simples, de igreja, mas que conheciam a verdade. Nenhum deles foi usado sem o conhecimento da verdade. Terceira recomendação que Paulo apresenta a Timóteo é: haja com sabedoria e temor. Veja aí o que diz o verso 19, parte B. E mais: aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. A sua ação tem que estar de concorde com a palavra do Senhor. Então você tem que fugir, se apartar da injustiça. O verso 22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Agir com sabedoria e temor. Aí ele muda, né? Em vez agora de fugir, de apartar-se, de evitar, de todas as expressões para que você deixe de lado, agora ele começa com expressões que chamam a atenção para fazer algo. Segue o quê? A justiça, segue a fé, segue o amor, siga a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Veja que expressões fruto da postura comparativa, né? Aqueles evita, agora foge e depois segue. Ele vai trazer: foge das paixões da mocidade versus segue a justiça, a fé, o amor, a paz. Mais à frente, não viva a contender versus seja brando, seja paciente, seja manso, seja confiante. Esse comparativo, irmãos, serve para reforçar então o imperativo do verso 19, que nós lemos: aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Diante dessas falatórios, diante dessas contendas, diante dessas situações daqueles que já estão enredados e abraçaram Satanás e não querem sair dessa situação, cuja linguagem corrói como câncer,
e que se desviaram da verdade, evite discussão com esses. Em relação àqueles que ainda podem ser alcançados pela verdade, ensine a verdade de um modo claro para eles, na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. E a terceira recomendação, seja exemplo para eles. Haja com sabedoria e com temor. Deste modo, irmãos, para sermos aprovados, santos, úteis, ou seja, utensílios para honra, devemos agir com bom testemunho. Devemos agir com dependência de Deus. Veja, aqui ainda, nessa sequência do verso 22 em diante, ele vai colocar a responsabilidade de como servos do Senhor, não vivemos a contender, mas alcançarmos aqueles que podem ser alcançados na confiança de que Deus lhes concederá, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Então é Deus quem fará essa obra, por isso essa dependência do Senhor. O meu bom testemunho associado à minha dependência do Senhor, para que eu possa agir com sabedoria e temor. Nós lemos aqui em Colossenses capítulo 4, versos 5 e 6, Paulo tratando justamente dessa ideia, quando o presbítero Paulo leu que nós devemos agir com sabedoria para com os que estão de fora, sabendo responder a cada um como convém, que a nossa palavra seja temperada com sal, fazendo diferença na vida das pessoas. Esse é o paralelo aqui que ele nos apresenta em 2 Timóteo. Irmãos, Paulo traz algumas recomendações para Timóteo, que são recomendações para todos aqueles que foram chamados verdadeiramente pelo Senhor, para serem instrumentos de bênção, para serem instrumentos santos, úteis, de honra para o Senhor. Na analogia, já caminhando para a nossa conclusão, na analogia feita por Paulo sobre os instrumentos ou utensílios de uma casa, nós vimos que existem alguns utensílios para honra e outros para desonra. Na igreja nós podemos encontrar pessoas que se desviaram da verdade, mas também podemos encontrar outros que se opõem à verdade, e ainda aqueles que estão cativos do laço do diabo, satisfazendo a vontade dele ao invés da vontade do Senhor. Como servos, como obreiros, servos de Deus, cientes da soberania de Deus, que conhece aqueles que lhe pertencem, invocando o Senhor com coração puro, como ele diz no verso 22, devemos estar preparados para a boa obra. E a boa obra, irmãos, significa evitar conversas ou contendas que não vão levar a nada, daqueles que já se opuseram veementemente à verdade, mas ao mesmo tempo ensinar a verdade claramente para aqueles que se desviaram e que há a possibilidade deles retornarem à sensatez. E acima de tudo, sermos instrumentos para agir com sabedoria, temor e prudência para com todos. Para isso, mesmo cientes que devemos defender a fé e a sã doutrina, para sermos aprovados, para sermos santos, para sermos úteis, precisamos, relembrando contigo, evitar discussões vazias com aqueles que se desviaram da verdade, ensinar a verdade com fidelidade aos que se opõem, sempre que possível, e agir com sabedoria e temor diante de Deus e diante daqueles que o próprio Deus coloca diante de nós. Que deste modo, nós sejamos utensílios para a honra, santificados e úteis para o nosso possuidor. E como nós cantamos, que Deus nos use. Que Deus me use, que Deus te use para a honra e glória dEle. E que como obreiros possamos manejar bem a palavra da verdade para sermos instrumentos nas mãos daquele que nos chamou segundo a sua graça e não mediante as nossas
obras. Amém?